Pois é, e você viu aí, né? A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que muda as regras do benefício da saída temporária de presos, que em alguns casos é chamada de saidinha, né? Essas mudanças das regras aguardam ainda a sanção ou veto do presidente Lula. Caso o presidente decida vetar o texto, membros do Congresso já falam em derrubar o veto. Enquanto isso, aliados de Lula dizem não vale o desgaste político. Sobre esse assunto, eu converso com uma delegada e com um jurista agora, a Raquel Galinatti, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, e o Cristiano Marona, diretor do Centro de Pesquisa Justa. Olha, são dois olhares opostos aqui para a gente debater o mesmo assunto. Tá certo ou tá errado mudar esse expediente das saidinhas? Vou começar com a senhora, delegada Raquel. Bom dia a todos. A lei, ela previu inicialmente a saidinha temporária como uma forma de ressocialização, de reinserção daquele que está cumprindo pena na sociedade. E mostrou completamente distorcida dessa realidade a partir do momento em que o Estado esqueceu de dar condições para que aquele preso seja realmente reinserido na sociedade. Na prática, a saidinha temporária, ela não é utilizada nessa forma de ressocialização. Muitas vezes, o desvirtuamento desse benefício é justamente para até mesmo equilibrar possíveis rebeliões no sistema penitenciário. A gente sabe, infelizmente, que as saidinhas temporárias, quando ocorrem em datas comemorativas, aliás, tem a individualização de cada crime, cumprindo requisitos genéricos, os presos têm direito a esse tipo de saidinha, esse tipo de benefício, aumentam os crimes e os índices de criminalidade de forma exponencial. E outro fator é a sensação de impunidade e a sensação de revolta daqueles familiares que foram vitimizados por aqueles presos e muitas vezes não vem a resposta adequada. Então, se há uma necessidade de ressocialização, que ela seja feita de forma adequada, que os presídios sejam adequados, que tenhamos estrutura e contratação de policiais penais, estrutura nas penitenciárias, que possam, sim, fomentar a dignidade dentro daqueles presos, nos presídios, para que eles possam gradativamente, então, serem reinseridos na sociedade. A gente sabe que a primeira versão do pacote anticrime vetou a saidinha temporária para crimes hediondos. Posteriormente, somente para os hediondos que tivessem o evento morte. Então, a gente sabe que a nossa realidade, a crise de segurança pública também, por falta de estrutura nos estados, tanto no policiamento preventivo ostensivo como na polícia investigativa, cria o caos em que, infelizmente, a população ela se sente desprotegida, amedrontada e abandonada pelo Estado. Vou passar a palavra aqui para o outro lado dessa discussão. A gente vai voltar com outras perguntas, delegada. Doutor Marona, tá certo ou tá errado acabar com esse expediente da saidinha? Muito obrigada pela sua participação. É a primeira vez que eu tenho o senhor aqui ao vivo na CNN Brasil. E eu vou puxar por essa pergunta do certo ou tá errado, e também por uma provocação da doutora Raquel. Aumenta a criminalidade? As saidinhas aumentam a criminalidade no país? Muito bom dia, Basília. Muito bom dia, delegada Raquel. É um prazer estar aqui na CNN debatendo esse tema tão importante. Eu entendo que o fim da saída temporária é um equívoco. A saída temporária é um instituto criado junto com a Lei de Execução Penal, que é de 1984. E que foi sancionada pelo ditador João Batista Figueiredo, né? Portanto, me parece que a saída temporária ela se insere no contexto do sistema progressivo do cumprimento das penas privativas de liberdade, que foi, digamos assim, a orientação filosófica que determinou a edição da Lei de Execução Penal em 1984. A Lei de Execução Penal, que é fruto de uma comissão de juristas que foi criada para dar conta da superlotação e da crise no sistema penitenciário nacional, que já existia em 1970. Em 1976, houve uma CPI do sistema carcerário no Congresso Nacional. Então,
deputado Ibrahim Abiaque escreveu no relatório final dessa CPI que as prisões brasileiras eram sementeiras de reincidência, porque nelas a violação de direitos é sistemática. Hoje, o Supremo Tribunal Federal considera o sistema prisional brasileiro um estado de coisas inconstitucional, porque nele a violação de direitos é sistemática. As nossas prisões são campos de concentração onde a tortura é a regra, onde cabe uma pessoa, existem pelo menos 1,5, né? Então, é um lugar de indignidade, é um lugar onde o Estado não consegue controlar nem o básico, né? As prisões brasileiras são parcerias público-privada entre o Estado e o crime organizado. O Estado manda até a porta da frente em diante quem manda é o crime organizado. E a política criminal brasileira, como eu mencionei, é a mesma desde a década de 70, é esse super aprisionamento, essa super hiperpunitividade, vem causando resultados terríveis na segurança pública. Quanto mais nós prendemos, mais as facções prisionais são fortalecidas. Vejam que o Comando Vermelho, o PCC e outras facções criminais, elas nascem justamente na prisão e se alimentam do fato de que o Estado não consegue controlar o que acontece dentro da prisão. Então, quanto mais a gente prende, mais essas organizações se fortalecem. O preso entra na prisão, recebe um rolo de papel higiênico, já está cooptado e vai depender da facção para se proteger. E quando for colocado em liberdade, vai ter que praticar crimes para pagar as dívidas que contraiu durante a execução da pena. Então, Basília, respondendo a sua pergunta, eu entendo que não. A saída temporária ela não aumenta a criminalidade e nem piora os índices de segurança pública. Quando a gente analisa quantos presos saem, né, a saída temporária que o Congresso terminou agora, ela previa que o preso, em 5 ocasiões durante o ano, poderia sair e ficar até 7 dias fora, com o objetivo justamente de permitir a ele experimentar uma parcela maior de liberdade, no cumprimento da pena privativa de liberdade, dentro dessa perspectiva do sistema progressivo, apenas em se tratando de presos no regime semiaberto. Com a decisão tomada pelo Congresso, o semiaberto praticamente acabou. E isso certamente vai ter consequências, vão aumentar as rebeliões, vão aumentar os motins, vai aumentar a violência, que já é enorme dentro do sistema prisional. Então, a meu ver, o fim da saída temporária é uma medida equivocada, baseada no populismo penal, que é, infelizmente, uma doutrina majoritária no Brasil e que vem sendo implementada como política criminal há mais de 50 anos. Os resultados são terríveis, né? O Einstein dizia, quando se faz a mesma coisa, se espera o mesmo resultado, é porque a pessoa está equivocada, né? Nós estamos fazendo mais do mesmo e vamos colher os péssimos resultados que já estamos colhendo na segurança pública. Bom, tá bem claro, acho para todo mundo que está ouvindo a gente aqui na CNN Brasil, que vocês se baseiam em dados e vivências diferentes, né? De um lado, a avaliação de que mais saidinhas provocam mais crimes. Do outro, o de que menos saidinhas, aí sim é que haverá mais crimes, porque poderia haver rebeliões, né? Uma incitação maior aí ao crime diante desse fato de que eles vão ficar mais tempo presos. Doutora, eu queria que a senhora comentasse um dado factual que o Marona nos traz, que desde 2015 o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há um estado de coisas inconstitucionais nas cadeias, no sistema prisional brasileiro. Então, é um lugar para não existir, que as pessoas elas não conseguem, né? Ok, eu entendo a diferença entre quem está preso e quem está vivendo aí a sua vida, quem escolhe não cometer crimes, não é? Mas lá dentro da prisão, levando em consideração que o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias mundiais, mais de 800 mil pessoas atrás das prisões, é um problema. A gente precisa dessas políticas, saber o que fazer com quem está na cadeia e até como forma de não gerar mais problemas para quem está na rua, quem está vivendo dentro da lei, que somos nós. Eu queria a sua avaliação. A senhora acha que isso pode acontecer? Agora, proibidos de sair mais vezes, né, por meio do Instituto das Saidinhas, é caso de rebelião nas cadeias?
Perfeita esse destaque, Basília, porque é justamente aí que nós percebemos a distorção de uma pseudo-regeneração daquele indivíduo, da ressocialização, quando a ineficiência do Estado, até de forma dolosa, não proporciona condições adequadas no sistema penitenciário, não cumpre a lei e, por omissão, deixa todo o sistema penitenciário abandonado e não cumpre a sua função, que é defender e preservar a dignidade daqueles que estão sob tutela do Estado, justificativas, soluções e saídas são colocadas, mas prejudicando quem? A sociedade que não praticou crimes. Os índices são claros, sim. Nós temos índices muito claros e elucidativos que em épocas que já épocas que tem as saidinhas, os benefícios das saidinhas, os índices de criminalidade, de furto, roubo e, infelizmente, até mesmo de crimes sexuais, eles aumentam de forma exponencial, visto que as secretarias de segurança dos estados são obrigadas a reforçar o policiamento ostensivo preventivo e também deixarem alerta a Polícia Judiciária para o monitoramento, até mesmo para saturar o local de investigações daqueles locais que os crimes aumentam. Não é uma coincidência as saidinhas com o aumento de crimes de forma exponencial nessas datas. Sem contar a falta de estrutura dos estados em poder conter os crimes que já ocorrem de forma natural. E é mais uma distorção. Eu concordo com o doutor quando ele fala que as rebeliões, elas são muitas vezes toreadas, manipuladas e até mesmo amenizadas com as saidinhas, mas não é essa a justificativa filosófica, sociológica da saidinha prevista na Lei de Execução Penal. O objetivo seria a ressocialização, a reinserção deste preso à sociedade e nunca como um instrumento de poder equilibrar a deficiência do Estado em poder dar estrutura e condições adequadas no sistema penitenciário. Hoje, o sistema penitenciário, ele sofre com descaso dos governos, com déficit de policiais, com péssimos salários, com falta de estrutura, e isso é muito alarmante. Quando a gente somatiza com a falta de prerrogativas para que a atuação do sistema de justiça criminal e principalmente com a atuação daqueles agentes de segurança pública possam ali proteger a população e dar uma resposta à sociedade, ficamos realmente numa situação completamente desconfortável e até mesmo perigosa. Um exemplo básico foi, assim, emblemático, após saidinha, um policial militar verbalizou uma ordem de comando para um preso que estava sendo perseguido. Ele estava ali pronto para neutralizar toda a ameaça ativa. Porém, titubeia, e nesse titubeio, o criminoso executou a sangue frio um policial que era pai de um recém-nascido de 3 meses. O que acontece? A fragilidade da estrutura de leis que possam fortalecer e dar robustez às prerrogativas na atuação do sistema de segurança pública, somatizados a um excesso de direitos para aqueles que praticam crimes, muitas vezes, por ineficiência do Estado, criam esse caos social. E só para concluir, quando a gente fala em garantismo penal de Ferraioli, nós não estamos falando em algo que seja sinônimo de impunidade. A impunidade, ela não combina com o garantismo penal. O garantismo penal nada mais é uma atuação dentro de todos aqueles atores do sistema de justiça criminal, respeitando a legalidade e a dignidade da pessoa humana. Doutor Marona, também agora a sua segunda e última resposta. Entre um gole ou outro aí no seu cafezinho, muito bom dia, eu queria que o senhor avaliasse
é caso de sancionar ou de vetar algumas partes dessa lei? O que o senhor acha que vai acontecer agora? Existem vários casos emblemáticos de crimes que foram cometidos por pessoas que estavam em estado de saidinha, mas também há números que mostram que boa parte das pessoas que usufruem desse benefício não cometem crimes. Então, levando em consideração esses dois lados, o que o senhor acha que acontece agora? Essa é a sua segunda e última resposta. Bem, Basília, se fosse eu, vetaria integralmente o projeto, porque é um projeto contrário ao interesse público, né? A saída temporária cumpre uma função importante. Em termos de política pública, é uma política pública bem sucedida, é um caso de boa prática em matéria de execução penal, tanto assim que 95% dos presos que saem retornam, né? Qual outra política pública tem um índice de sucesso de 95%? Eu não tenho dúvida de que é uma medida que deveria ser preservada, porque ela cumpre um papel importante dentro do sistema progressivo no cumprimento das penas privativas de liberdade, ao permitir que o preso experimente parcelas maiores de liberdade, de modo a prepará-lo à volta à vida em liberdade sem cometer crimes, que é, ao fim e ao cabo, o objetivo da execução da pena, tendo em vista que no Brasil não existe pena de prisão perpétua. Em relação ao garantismo, essa é uma boa discussão, né? Luigi Ferrari criou a teoria do garantismo penal a partir da ideia mínima intervenção, máxima garantia. O papel do direito penal não é resolver todos os males sociais, não é uma panaceia para crise social, mas, ao contrário, deveria incidir apenas em situações muito graves, fazendo valer a lei penal. O Brasil é um exemplo de um país que prende muito e prende mal, não é? Nós somos a terceira maior população prisional do planeta e há muita gente que está preso que não deveria. Então, eu acredito que quando a gente observa, por exemplo, o orçamento, o Justa faz pesquisas com o orçamento dos estados, e em São Paulo, por exemplo, para cada R$ 4.800 gastos com a manutenção do sistema de justiça, R$ 1.800 são gastos com construção de presídio e apenas R$ 1 é gasto com políticas para egressos. Então, o Estado, ele praticamente abandona o sujeito que cumpre a pena e volta à vida em liberdade, o que facilita o aliciamento dessa pessoa por parte das organizações criminosas. Enquanto nós, sociedade brasileira, não nos conscientizarmos de que a prisão é o problema e de que esse problema só se resolve com o desencarceramento, nós temos aí o Equador, não é? Mostrando qual é o nosso futuro. O Equador vive hoje uma crise seríssima na segurança pública, porque justamente investiu nesse mesmo modelo que o Brasil hoje adota. Super encarceramento, hiperpunitivismo. E o que aconteceu no Equador? Facções prisionais criadas dentro do sistema prisional passaram a aterrorizar a sociedade. Nós estamos indo no mesmo caminho, aliás, já existem vários exemplos de que isso já está acontecendo, PCC, Comando Vermelho e outras facções prisionais, dando mostra do seu poder, né? Então, a meu ver, o fim da saída temporária é um equívoco grave, mas, além de ser um equívoco grave, ele também sinaliza um rumo equivocado na política criminal brasileira. Seguindo esse rumo, bons resultados não devem ser esperados. O Brasil é o Equador. O Equador de hoje é o Brasil amanhã. Bom, esperamos que não. Bom, muito obrigada pela participação dos senhores. Já fica marcado aqui um próximo Dois Lados. A gente ouviu a Raquel Galinatti, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, e o Cristiano Marona, diretor do Centro de Pesquisa Justa. Obrigada, bom dia. Bom dia.